Queridos, não sendo inscritos aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa o seu dislike também, se gostar do vídeo ou não gostar. Comente à vontade, é muito importante a sua interação e compartilhe com outras pessoas em todas as suas linhas de transmissão cibernética e internet afora. Faça isso que você contribuirá com a disseminação da palavra de Deus. Balai Elah Haru Shanak Hamelek. Entendeu o que eu falei? Deixa eu traduzir. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Onde está isso? Esther capítulo 6, versículo 1. Ou seja, naquela noite o rei Assuero não conseguiu dormir. Mas você vai entender que no capítulo 5, verso 14, que é o último verso do capítulo 5 do livro lá de Esther, você vai ver o seguinte, que está sendo ali processado um plano para enforcar o Mordecai, ou Mardoqueu. Zeres, a esposa de Hamã, ela dá um conselho para o marido, dizendo o seguinte, prepara uma forca para ele. E naquela noite eles começaram a processar, digamos assim, a construção daquela forca, que era para o pescoço do Mardoqueu. Só que tem um porém, verso 1 do capítulo 6, logo em seguida, a Bíblia deixa claro, naquela mesma noite, ou seja, na mesma noite em que estava sendo feito o processo para destruir o Mardoqueu, é naquela mesma noite que o sono do rei estava indo embora para exaltar e honrar Mardoqueu. De um lado tem a ação do mal para destruí-lo, e de um lado tem a ação de Deus para honrá-lo. E o que aconteceu? A forca chegou no pescoço dele? Não. O que aconteceu? Aquele sono do rei, ele perdeu o sono, me traga o livro das crônicas aí, eu quero saber o que aconteceu tal dia. E tal dia foi descoberto, lendo o livro das crônicas, que Mardoqueu, ele neutralizou uma conspiração de morte contra o rei Assuero. E esse homem precisava ser honrado. Ou seja, interessante, quando estão processando para te destruir, Deus está tirando o sono daquele que vai te honrar. De um lado tem ação para acabar com a sua vida, acabar com a vida de Mardoqueu, mas do outro lado, Deus deixa claro, naquela noite estão fazendo forca, mas naquela mesma noite o rei não consegue dormir. O sono do rei fugiu. E a expressão hebraica quer dizer o seguinte, foi tirado o sono dele. Alguém arrancou o sono dele. E você sabe muito bem que o livro de Esther, a palavra Deus não aparece. O nome Deus não aparece, mas as ações dele é muito nítida. O nome dele não precisa aparecer para que a gente note as ações de Deus. É o livro que mais tem ações de Deus. Então fica tranquilo. Estão fazendo uma forca para você, mas no mesmo instante há um Deus que o nome não aparece, que está preparando momentos para que você seja honrado. E o sono do rei voltará a ser tirado. Um abraço a todos.